Presidente de Câmara, Vizela, senhoras e senhores vereadores, excelentíssimos senhores deputados da Assembleia Municipal, minhas senhoras e meus senhores. Durante 7 anos em que o Bloco de Esquerda, que é em representação nesta Assembleia Municipal e conferindo-nos o direito consagrado na Constituição Portuguesa de acesso a toda a informação, vimos durante estes 7 anos esta informação ter sido-nos negada. Assim, vimos publicamente apresentar um requerimento a esta Assembleia Municipal para que se cumpra a lei. Não acontecendo o mesmo, recorremos às entidades competentes. Sr. Presidente, neste sentido, neste sentido, vimos por este meio apresentar ao abrigo do direito da oposição 2 propostas. A primeira, participação no regulamento de esplanadas. Que aproveitem que tem o seu documento. A outra, participação no regulamento de publicidade. Que aproveitem que tem o seu Presidente também. Outro assunto que eu gostaria de falar aqui neste ponto antes da ordem do dia é em relação à reunião de líderes. As maiorias, quando obtidas por gente drasticamente diminuídas na sua essência e forma, acabam por se transformar em pequenas elites onde reina o que é posse e mando. O exemplo disto está na ausência, há cerca de 2 anos, de reuniões entre a Conferência de Líderes. Este facto, para além de demonstrativo de falta de respeito, direito de oposição e auscultação dos reais interesses do município, demonstram a inércia e a falta de respeito por todos os vizelenses. Neste sentido, exigimos a reposição da legalidade e a convocação do representante do Bloco de Esquerda de Vizela para uma reunião entre todos os partidos representados nesta Assembleia. Um outro assunto, termas de Vizela. Isto em jeito de proposta. Passo a citar, a ler. Após ato de consignação, onde a Câmara Municipal de Vizela delega num privado o direito de exploração das termas de Vizela e o Hotel Sul-Americano, achamos estranho que continue a manter uma empresa, no nosso ver nunca reconhecida, Águas Cálidas, em atividade. Não é necessário manter em aberto uma empresa de capital maioritariamente municipal, em funcionamento, uma vez que o município de Vizela já delegou essas funções a um privado. Neste sentido, achamos estranho que a empresa Águas Cálidas, que só recebia verbas da receita do funcionamento das piscinas, não emita qualquer recibo de quitação aos utentes da mesma e, mais grave, pagava os salários aos trabalhadores das termas de Vizela, mas não reconhecia os mesmos como funcionários seus. Se mantenha em atividade. Assim, o Bloco de Esquerda de Vizela pede o fim da mesma, da referida Águas Cálidas, porque não tem qualquer motivo para a sua existência e muito menos para a manutenção da mesma. À consideração desta Assembleia Municipal, propomos que seja votado o fim da mesma. Muito obrigado. Os reformados, os desempregados e os seus problemas. A vida contemporânea torna-se dia a dia mais difícil para os desempregados, para os reformados e para a pobreza envergonhada. Hoje em dia, por cada canto que a gente passa, sente-se rodeado de público elevado número de pessoas reformadas e outras desempregadas. Se nos aproximarmos mais das suas vidas e tentarmos ver por dentro, começamos a ter conhecimento que vivem sós e a maioria doentes. Nós vemos-las sentadas e mudas, cada qual no seu campo, sem poder deslocar-se. É extremamente essa gente ignorada e sem carinho. O mundo que elas ajudaram a construir já não as reconhece.
para com estas pessoas idosas que vivem na solidão e na miséria, com reformas desumanas, muitas esquecidas pelas famílias. É urgente que alguém grite nesta Assembleia Municipal e lhes ajude a devolver a alegria de viver, o carinho merecido, o calor de uma mão amiga, que os levante e os retire do buraco onde estão caídos. Um idoso, num dos bancos do jardim, já foi jovem, teve sonhos e esperança de algum dia mudar as coisas. Quando nasceu, estudou, trabalhou, casou e envivou. Os idosos não podem ser esquecidos numa esquina do sentimento. A solidão é o mais horrível dos sentimentos. Atualmente, neste país, há 3 classes de cidadãos. De primeira, têm tudo. De segunda, têm alguma coisa. De terceira, não têm nada senão a miséria da fome, da doença, da infelicidade. E, por fim, a morte, que é a sua esperança. Há alguns anos ouvi, no decurso de uma reunião, o muito ilustre professor de nosso conterrâneo, Francisco Armindo Pereira da Costa, fundador do semanário O Notícias de Vizela, afirmar que cada idoso que desaparece é uma biblioteca de arte. Esta é uma definição real e perfeita. É pela dignificação dos idosos que lutaremos sempre e esperamos outros nos acompanhem. Os idosos querem ser pessoas, não querem ser olhados como inúteis, que só estão a sobrecarregar o orçamento do Estado. Aos jovens e aos menos jovens, estão com remos a velhice, pois é para ela que todos nós caminhamos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a política não pode condicionar-se ao mero jogo de interesses e uma disputa de lugares, ou um leilão de recriminações. O povo que trabalha, o povo que sofre, o povo que cumpre as suas obrigações e os seus deveres, exige autenticidade política, estabilidade informativa e harmonia social. Conhecemos, infelizmente, a dor da exclusão social, a injustiça e a dificuldade económica. É angustiante pensar no que não podemos acreditar. O preço dos medicamentos, mesmo quando comparticipados, gás, luz, água, renda, etc., etc. Os reformados, no início do ano, receberam um aumento de tostões e logo a seguir roubados em milhões. Senhor Presidente da Câmara Municipal, ajude os nossos munícipes que passam por enormes dificuldades e pode ter a certeza que essa gente lhes ficará eternamente grave, porque quem dá aos pobres empresta a Deus e quem dá ao governo é Deus. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, é preocupante o modo como alguns deputados municipais da coligação agem e falam. Muitas vezes o debate nesta Assembleia e a busca de soluções dos problemas que afetam os vizelenses, com manobras de diversão, acabam por cair no descrédito e não têm a coragem de apontar o dedo ao governo. Mas também não queremos deixar de referir o discurso de Adão Félix, do CDS, ex-ministro da Solidariedade Nacional, Social e do Trabalho, numa conferência em 17 de maio último, que passo a citar. Quando, ao se retirar os subsídios de Natal e de férias aos pensionistas, cuja pensão resulta dos seus descontos, é confiscatório, no pior sentimento da palavra. E eu agora digo, o governo é como uma cabra, só passa para dentro.
É muito pouco sério para o governo que gosta de se passear com a bandeira da República na lapela. Não demonstrar respeito por quem serve a República. E dá de pensar o que nos pode acontecer a partir deste mês das concentrações de desagrado de todos os ramos das Forças Armadas, incluindo a Associação 25 de Abril. Mas como as verdades são incómodas, mas têm de ser ditas, quem não quer ser notícia, não deixe que isso aconteça. Sr. Presidente, obrigado. Começo a minha presente intervenção por me referir a um assunto que não pensava ter que voltar a falar, pelo menos nestes termos. Com efetividade, quem dos presentes não se recorda de ouvir, há cerca de um mês e meio, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Vizela referir, como se pode comprovar pela leitura da proposta de ata da reunião anterior, que a questão da transmissão das sessões do órgão que representamos, pela Rádio Vizela, alvo de uma petição popular que orgulhosamente subscrevi, ficaria resolvida. A verdade é que não houve, queremos nós, qualquer desenvolvimento neste assunto e é tempo do Sr. Presidente da Assembleia Municipal de se retratar e, de uma vez, esclarecer os subscritores da referida petição, bem como os vizelenses em geral, sobre o porquê de não estar interessado em dar andamento a este processo. Quem não quer que as sessões do órgão sejam transmitidas? Nós não somos certamente e condenamos este tipo de atuação que prejudica a imagem da Assembleia Municipal de Vizela. O segundo ponto que me faz usar da palavra é o novíssimo empréstimo bancário a que a autarquia vizelense terá que recorrer. Não me refiro a mais um empréstimo bancário qualquer, mas sim ao programa de apoio à economia local do governo português, a que as câmaras municipais que estão à beira da falência deverão recorrer. Este programa exigirá muito dos municípios cujos presentes e passados desgovernos autárquicos os tenham conduzidos a uma situação financeira aflitiva, como é o caso de Vizela, por culpa exclusiva do Partido Socialista. A verdade é que a Câmara Municipal de Vizela, para não encerrar portas, vai ter que recorrer a esta forma de assistência financeira. Os cidadãos vizelenses já perceberam, ou irão perceber, de que lado estava a razão sempre que alertámos para o elevadíssimo montante da dívida e prepararam-se, ou deveriam fazê-lo, pelo menos, para enfrentar a dura consequência destes 14 anos de governação ininterrupta do Partido Socialista. Repito, para não encerrar as portas, a Câmara Municipal de Vizela terá que sujeitar os municípios a um aumento brutal do Imposto Municipal de Imóveis, da taxa da derrama, do preço da água e saneamento, e outras taxas decorrentes da sua intervenção. A título de exemplo, a taxa da derrama terá um aumento para 1,5%, com um acréscimo de 33%. O IMI para prédios urbanos passará de 0,5 para 0,8%. Os prédios avaliados no Código de Imposto Municipal sobre Imóveis de 0,35 para 0,5%. E a participação do município do IRS passará de 4,5% para 5%. Concluindo, quem irá pagar os desvaneios da desgovernação socialista serão os vizelenses, e os responsáveis são os próprios membros do Partido Socialista Local. Obrigado, Sr. Gonçalo Castro. No pretérito dia 1, Vizela esteve em festa, com a inauguração da segunda fase da Marginal Ribeirinha, uma cerimónia presidida pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vizela. A requalificação deste espaço veio devolver à população um local onde imperam espaços verdes, zonas pedonais e ciclovias nas margens do rio Vizela, entre o balneário do Mourisco e o Ribeiro de Sá. Este novo equipamento, marcante para Vizela e de importância vital para o seu desenvolvimento, é naturalmente motivo de orgulho, já que se traduz essencialmente num investimento na qualidade da vida dos vizelenses e assemelha-se a outros que a Câmara Municipal tem vindo a desenvolver nestas vertentes e que foram recebidos de forma entusiasta por toda a população. Numa altura de parcos recursos financeiros, fruto da difícil conjuntura e quebra de receitas municipais, a conclusão desta importante obra é o resultado do empenho e da vontade do Sr. Presidente da Câmara em colocar à disposição dos vizelenses meios opcionais para práticas saudáveis de vida.
Depois das intervenções no Parque das Termas, com a construção dos balneários, arranjo do campo de ténis, colocação de máquinas para o exercício físico, construção do campo de minigolf Fonseca e Castro e ainda o arranjo da primeira fase da Marginal Ribeirinha. Este é o complemento de um conjunto de equipamentos que irá estabelecer uma relação estreita e integradora da população com o seu rio e um novo reencontro com a zona mais emblemática de Vizela. Desfrutamos agora de um espaço maravilhoso e que, pelas condições que oferece na área do lazer e da prática desportiva, chama a si diariamente inúmeros vizinhenses. Sr. Presidente da Câmara, os investimentos efetuados nestas áreas são uma demonstração clara da sua vontade e do empenho de Vossa Excelência em colocar em primeiro lugar o bem-estar dos vizelenses e são ainda grande motivo de satisfação para todos nós, sempre confrontados com comentários favoráveis e de espanto por parte daqueles que nos visitam, até mesmo estrangeiros, e que ficam deslumbrados com o desenvolvimento da nossa cidade. Parabéns, Sr. Presidente da Câmara, pela forma como vem orientando as suas políticas, colocando sempre em primeiro lugar o bem-estar das pessoas. A concretização desta relevante obra marcará certamente de uma forma muito positiva este seu mandato na Presidência da Câmara de Vizela. Obrigado, Sr. Deputado. João Palmeira. Caras colegas e colegas deputados, meus senhores e minhas senhoras, antes de iniciar esta minha intervenção propriamente dita, não queria fazê-lo sem, pelo menos, abordar aqui 3 apontamentos muito rápidos. Primeiro, de facto, mostrar algum espanto perante a observação do João Paulo Monteiro, deputado do Bloco de Esquerda, por vir aqui com toda a legitimidade, obviamente, diga-se, mas apenas ao fim de 7 anos dizer que durante 7 anos lhe foram-se negadas informações por parte do Executivo. De facto, é lamentável que durante 7 anos, menos um dia, tenha andado a dormir e só hoje tenha, de facto, feito essa observação, que me parece ser verdadeira, ser pertinente e há muito deveria ter sido colocada aqui. Ainda, e não menos importante, sobre as reuniões de líder, muito me espanta também que de 3 anos ou 2 anos e meio envolvido, volte a este mesmo local a falar sobre uma questão que está perfeitamente esclarecida e que é de todos conhecida. Aliás, o Sr. Deputado Paulo Monteiro estava no local, ou seja, eu diria, estava lá e estava cá, naquela que foi a razão principal pela qual deixou de haver reuniões de líderes e, portanto, acho desapropriado, desoportuno, fora de tempo, de contexto e etc., esta sua observação. Dizer também aqui ao Sr. Deputado Francisco Ribeiro que, naturalmente, eu hoje esperava um pouco mais da sua intervenção. Obviamente que eu fui muito criticado durante algum tempo por fazer intervenções de âmbito nacional, sendo que depois as mesmas pessoas, e aí é que eu fiquei triste, que sempre me criticaram, faziam exatamente o mesmo tipo de intervenção e neste mesmo local. Mas é legítimo, é política. Mas eu esperava hoje mais de si, esperava uma palavra não de agradecimento, porque é a obrigação do nosso Presidente de fazer bem e olhar pela vida dos munícipes, mas pelo menos uma palavra de parabéns pela inauguração da Zona Ribeirinha, por tudo quanto se tem feito aqui. Bem, está provado que, haja o que houver, faça-se o que se fizer, de facto a coligação não está para aí virada, a não ser para a crítica constante e contínua. E agora sim, a minha intervenção. Nunca um governo da nação teve tão pouco tempo de estado de graça como este, de coligação PSD-CDS-PP, que malfadou os portugueses em menos de um ano. Os números e os novos números do déficit da nação revelam mais do mesmo, ou seja, a política da austeridade e do custo que custar do governo PSD-CDS-PP tiveram como resultado a subida do déficit para 3 mil milhões e uma queda nas receitas fiscais de 3,5 pontos percentuais. É evidente que os portugueses em geral, e os vizelenses em particular, o que mais nos preocupa a nós, do Grupo Municipal do Partido Socialista, já não podem aguentar mais, nem as famílias, nem as empresas. Com mais austeridade, como facilmente concluímos depois da admirável admiração da Troika sobre os assustadores números de desemprego, e que seguramente este Governo aplicará, significa aumentar a espiral recessiva em que o nosso país já entrou. Está claro que a política deste Governo não passa pelo incentivo à economia, aos investimentos, muito menos à resolução do problema do desemprego que assola o nosso país. As contas públicas estão piores do que inicialmente, apesar de todos os sacrifícios. Só para clarificar um pouco,
o déficit do subsetor Estado atingiu 3,05 mil milhões de euros nos primeiros 4 meses deste ano, o que representa um agravamento face ao desequilíbrio de 2,45 mil milhões de euros registrados no mesmo período do ano passado. A taxa de desemprego, que estava nos 12% no primeiro trimestre de 2011, atingiu já no final de maio os inacreditáveis 15,2%, sendo que no setor jovem ultrapassou já os 36%. E para cúmulo, ouvimos o recente anúncio de uma taxa esperada de 16% para o ano de 2013. De salientar que o desemprego na zona euro, para que não digam que é todo mundo, manteve-se nos 11%, o que revela claramente as políticas erradas deste governo no que à matéria diz respeito. Este é o governo que deixa mais uma marca na sua curta história, a marca do desemprego. E ainda há quem diga que a culpa era do PS e de Sócrates, mesmo sabendo que destes 38 anos de democracia, 16 deles pertenceram ao PS e 20 ao PSD, com ou sem coligação de governo. Todos concluímos com relativa facilidade que a austeridade deste governo só piora as contas públicas. Depois de tantos sacrifícios, temos as contas públicas pior do que estavam inicialmente, com uma queda na receita fiscal e com uma recessão económica a fazer o sangramento de todo o sacrifício dos portugueses, o que demonstra claramente a brutalidade das políticas deste governo. Pasmem-se com mais este lapso do nosso Ministro da Economia, obviamente, ou pior ainda, com a mentira do nosso Primeiro-Ministro. A queda das receitas fiscais com impostos indiretos foi quase o dobro da que foi divulgada pela Direção-Geral do Orçamento, garantiu a Unidade Técnica de Apoio Orçamental, que encontrou, mais uma vez, uma incorreção nas contas que influencia a comparação em percentagem. Os técnicos independentes explicaram que na base deste erro esteve a falha da Direção-Geral do Orçamento em somar as receitas provenientes do IVA social entre janeiro e abril de 2011, no valor de 238 milhões de euros. Um pequeno erro, claro. Assim, refeitas as contas, a queda nas receitas não foi de 3,5%, como anunciou o Governo, que já era muito grave face ao brutal aumento de impostos, mas sim de 6,8%, tendo em conta a retificação do lapso de mentira, diria eu, mais uma vez apresentada por este Governo. No passado dia 1 de maio, Passos Coelho pediu aos portugueses para se prepararem para viver com um desemprego superior ao habitual. Não sabemos muito bem o que é o habitual, mas ele pedia. Mais ainda, considerou que estar no desemprego significa uma oportunidade. Alguma coisa mudou na política. Recentemente, os governos do PS eram julgados, lá e aqui, pelo PSD, pela incapacidade de enfrentar o desemprego, encontrar soluções para ele. Hoje, este governo não quer ser avaliado pelo seu desempenho e, em vez de resolver o problema do emprego, apresenta-o subliminarmente como se fosse uma coisa imposta pela força do destino. Percebe-se a mensagem. Se é o destino que nos traz o desemprego, como posso eu, Passos Coelho, obviamente, ser responsável pelo destino? O Primeiro-Ministro lida mal com a realidade e com os resultados das suas opções. Do ponto de vista político, é, como aqui já disse, um mentiroso compulsivo. Pior que qualquer um dos anteriores. Como várias vezes aqui referi, repito, em campanha prometeu fazer tudo diferente de Sócrates. No entanto, viu todas as suas promessas, virou-as e optou por um caminho muito pior e mais radicalizado. Dizem os adeptos da seita que ele desconhecia a realidade. Se é verdade, não se compreende por que razão um incompetente, que nem a realidade do país conhecia, deve governar. Se é mentira, então melhor é os cidadãos nunca mais nele votarem. Passos Coelho sabe muito bem que o desemprego é o resultado das políticas que ele apoia na Europa e que pratica cá em casa. Não é fruto de um destino maléfico que caiu sobre nós, mas de opções que visam deliberadamente empobrecer a generalidade da população e enriquecer uma elite voraz, uma elite que, sem a ameaça do comunismo, tem por objetivo reduzir a generalidade da população à situação de semi-escravatura. O Primeiro-Ministro sabe muito bem o que está a fazer
E sabe que quando sair do governo, a pobreza será muito maior em Portugal e as desigualdades serão muito mais escandalosas. Passos Coelho pensa que, ao apresentar a situação como uma tragédia trazida pela força do destino, livra a sua responsabilidade. Passos não passa de personagem de uma triste comédia, aquele género teatral que trata de homens inferiores, não apenas impotentes perante as potências do mal, mas subservientes. Não satisfeito com tanta asneira, convoca agora uma série de colóquios a realizar pelo país para assinalar o primeiro aniversário da vitória eleitoral. Espero sinceramente que os portugueses o saibam receber como merece. Como diz um reconhecido humorista do nosso país, Passos Coelho, ao dizer que estar no desemprego significa uma oportunidade, é o mesmo que dizer que os acidentes rodoviários significam uma oportunidade para trocar de carro. Que os incêndios significam uma oportunidade para organizar uma churrascada com os amigos. Que as cheias são uma oportunidade para fazer um passeio romântico de barco. E ainda que a cadeia, onde ele devia estar, acrescento eu, é uma oportunidade soberana para descansar e descobrir novas sensações do doce. Uma palavra sobre o escândalo do caso Miguel Galvas, onde, passado o tempo em que se deveria ter apresentado a sua demissão, outra coisa não seria de esperar senão a de ter sido demitido por Passos Coelho. Não sou eu quem o digo, mas sim Marcelo Rebelo de Sousa, Pacheco Pereira, Santana Lopes, Marques Mendes e tantos outros, curiosamente, todos do partido do governo. Só Passos Coelho não tem vergonha e continua agora a gozar com quem o apoiou. Primeiro diz que não fez, mas depois já fez. Primeiro não pediu desculpa, mas depois até pediu. Mas foi pelo tom utilizado e não pelo conteúdo. Primeiro não recebeu mensagens, mas de seguida confirmou-se que recebeu. Não teve encontros depois de tomar posse, mas depois sempre teve um ocasional, um lapso. Primeiro não deu importância às mensagens, mas depois até fez a vontade ao artista e deu o cargo de secretário de Estado à pessoa que atrapalhava o seu amigo. Enfim, um ditador aldrabão ao seu melhor nível. E depois ainda aparece, tipo Madre Teresa de Calcutá, em entrevista a defender transparências e políticas sociais. Haja paciência. Convém ainda lembrar que a primeira polémica que indicia a culpabilidade deste senhor ocorreu com a suspensão da crónica de Pedro Rosa Mendes na RTP. Ou seja, não é primário, mas sim reincidente. Espero bem, a bem do país, que este ministro abandone definitivamente o governo e com ele possam cair as suas ideias de reorganização administrativa, para que Vizela possa, como querem os cidadãos e o PS de Vizela, manter as 7 freguesias. Em nome da democracia, da liberdade de imprensa, da sanidade mental dos portugueses e contra os recados, os telefonemas, as SMS e demais formas de pressão dos ministros, adjuntos, chefes de gabinete e outros, Sr. Primeiro-Ministro, demita-o rapidamente. Talvez por tudo isto, tivemos todos nós a oportunidade de ler no comunicado do deputado Francisco Ribeiro, embora na qualidade de líder do PSD local e representante conselheiro da recandidatura de Passos Coelho à liderança do PS, dizer o seguinte, cito: aceitei este desafio que me foi lançado com satisfação e orgulho, pois considero que o mesmo, leia-se Passos Coelho, pode trazer mais valias para Portugal e para os vizinhos, uma vez que é a única pessoa que reúne condições de estabilidade administrativa de que tanto necessitamos. E agora, acrescento eu, ainda acredita? Bem, nenhum dos comentadores do PSD que atrás referi acredita. Dizia ainda o deputado Francisco Ribeiro no seu comunicado: Passos Coelho já deu provas de que é um homem de palavra, temos todos a certeza, sério e determinado. Sr. Deputado, estamos esclarecidos quanto aos seus critérios de avaliação e de quanto deseja para os portugueses e para os vizelenses. Triste, uma vez mais, ver o homem que reside em Belém, em mais um dos seus momentos de alucinações, dizer que este caso tão grave para o país é apenas um caso político ou partidário, o que confirma a minha suspeita, a quando da minha última intervenção neste mesmo local, de que este homem está completamente senil. Felizmente, a última sondagem
cujos resultados foram publicados no início da semana passada, já revelam o que todos os portugueses há muito sabiam. O reinado deste governo está próximo do fim, a bem de todos os portugueses. Depois de tanta mentira e de tanta asneira, o resultado das últimas sondagens revela mais uma evidência de que os cidadãos vizelenses... Fica na arte, é isto, vamos embora. Fica nada. Eu agradeço que vocês respeitassem a minha intervenção e depois eu fui falar. Uma questão de respeito, certo? Vou repetir. Depois de tanta mentira e tanta asneira, o resultado das últimas sondagens revelam mais uma evidência de que os cidadãos vizelenses são, de longe, os mais inteligentes do nosso país. Ao vaticinarem nas suas últimas eleições o que seria o governo do PSD e, por isso dizendo, quase em exclusivo ao país, nós não acreditamos, nós não queremos esta gente a governar Portugal. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não lhe admito que o senhor se dirija a mim dizendo que eu ando a dormir. Essa pode ser a sua opinião e eu vou-lhe dizer que durmo e durmo muito bem de noite. Em relação ao resto, não ando a dormir. Eu falei na questão da oposição porque nós, e agora vou falar durante o mandato que eu ocupo durante estes cerca de 3 anos, nunca recebemos uma informação daquilo que são deliberações tomadas pelas reuniões de Câmara Municipal. Por exemplo, em relação à reunião de líderes, eu penso, e acho que o Sr. Presidente da Assembleia irá falar sobre isso, até determinada altura, todos achávamos que era importante haver reunião de líderes e todos comparecíamos na reunião de líderes. E eu sei o episódio que o senhor... Eu sei qual é o episódio que o senhor se refere e que o Sr. Presidente também me informou porque é que deveria acabar. E eu disse-lhe, na altura, que não concordava que acabassem as reuniões de líderes e, por isso, volto a dizer que é importante que haja reunião de líderes antes das Assembleias Municipais e em todos os outros momentos que seja necessário, digamos. Muito obrigado. Lamento imenso que isso passou há uns minutos atrás. Ouvir aqui um colega deputado dirigir-se quer a membros do Governo, quer ao Presidente da República, nos termos que o senhor utilizou, deveria envergonhá-lo, deveria envergonhar a sua bancada, mas se não o faz, por 19 vergonhas. Este órgão mereceria mais respeito por todos os membros deste órgão. Dizer que o Presidente da República está senil revela falta de respeito pela mais alta pessoa da nação. Dizer que um dos ministros é mentiroso compulsivo, deveria estar na cadeia, ditador ao travão. Desculpe, mas nós não temos qualquer poder jurídico aqui. As pessoas e as entidades competentes é que devem agir nesse sentido. Não somos nós. Quanto ao que o senhor disse, eu vou tentar rapidamente, porque não vou qualificar o que o senhor disse. Acho que se deveria retratar, pensar seriamente no que disse e aferir-se que se deseja manter essa afirmação. Acho sinceramente que envergonha o Presidente de órgão para não falar em si na sua bancada. Quanto ao que o senhor disse quando o meu apoio à candidatura do Dr. Pedro Passos Coelho, continuo a subscrever. E digo-lhe, quando eu tiver um líder que, alegadamente, eu tenho cuidado de colocar esta palavra, anda metido em trocas, mal-trocas, de freeports, etc, etc, e no fim, em vez de ficar no país, decide fugir, acho que isso sim é algo que deveria ter vergonha. Quanto ao que o senhor disse dos debates que foram realizados ao longo, em todos os distritos do país, pelo parte do PSD, eu entendo o seguinte: discutir o estado do país é uma forma do PSD ouvir a população para entender mais e melhores formas de agir para suprir as dificuldades da população. E deixo uma pergunta no ar: não deveria ser esta a obrigação de todos os partidos políticos? Eu entendo que sim. Quanto à questão que o senhor falou, da série das medidas que foram elencadas, digo-lhe apenas o seguinte: sobre a dívida pública, desde o PS, e o senhor teve cuidado de agora alargar, não aos últimos anos, mas desde o 25 de abril, por acaso é que fez um dia. Esta afirmação, sabe quem foi? Esta afirmação, ou estas palavras, foram proferidas não pelo atual Primeiro-Ministro,
não pelo atual Ministro das Finanças. Foram palavras de José Sócrates, ditas à margem da inauguração do Hospital de Braga a 13 de maio de 2011. O Partido Socialista, na ânsia de se demarcar das políticas duras, mas tão necessárias, na ânsia de se demarcar, comemorando o entendimento. Presidente, peço desculpa, mas dos 22 minutos que eu marcado depois ainda temos tempo. Não esteja a trupar as coisas. Não estou a trupar, Presidente, peço desculpa. Tinha-se inscrito, inscreveu-se. Eu estou inscrito no ponto, peço Não desculpa. está inscrito nada, o senhor já acabou a sua inscrição há bocadinho, pá, por amor de Sr. Deus. Presidente, desculpe. Não, O desculpe. senhor pediu uma interpelação a... Não, eu pedi para me dirigir novamente ao público. Não, o senhor não Desculpe, não usei de qualquer... Não está inscrito. Sr. Presidente, desculpa, não usei de qualquer figura de regimento. Pedi para voltar. Estou a rebater a... Sr. Presidente, eu demoro 1 minuto, parece que me deixa acabar. Tudo tinha a dizer, ou então mandava outro membro da sua Sr. Presidente, o único membro da minha bancada que está inscrito neste ponto sou eu. Eu gostava de terminar de 1 minuto. Pode escrever para não pessoas. Sr. Presidente, peço desculpa, demoro 1 minuto, posso acabar? Se não deixar, eu abandono a sessão, simplesmente. Até hoje, Sr. Presidente, peço que ponha a ordem à mesa e diga se deixa ou não acabar. O deputado sabe que não é assim que se Sr. Presidente, até hoje sempre foi. Mas tem de terminar rapidamente. Obrigado. Está bem? Apenas para dizer o seguinte, e demoro, como eu lhe disse, 1 minuto. As reformas que estão a ser levadas, quer no setor da justiça, quer no setor da nova lei da concorrência, profunda revolução do regime de licenciamento industrial, ou reformas de capital de risco, bem como a reprogramação do crédito, não são medidas nem com grandes nomes sonantes, nem são medidas com promessas de 150 mil postos de emprego, mas são propostas de levar o país em frente. Obrigado. Eu é 2 minutos. Não pode ter passado 2 minutos. Palavra de Só para, enfim, de alguma forma, e permita-me então, dispenso as apresentações, mas eu, Sr. Deputado Francisco Ribeiro, é o seguinte: o Sr. Deputado provavelmente nunca foi a nenhuma reunião de Câmara, admito que nunca tenha ido, porque se nos está acusado de afirmações graves aqui, seguramente nunca foi a uma reunião de Câmara. Posso lhe garantir que estou a ser muito simpático nas minhas afirmações. Muito simpático. Eu acho que é no que diz respeito, tem que começar a olhar para casa. No que diz respeito a fugir, o senhor provavelmente devia estar a referir a 2 pessoas. É que Sócrates perdeu as eleições e saiu. Durão Barroso não as perdeu, fugiu. E Dias Loureiro fugiu atrás dele ou até antes dele. Deve ser desses 2 que está a referir. Não, mas podia estar nem a elencar aqui, podia estar, provavelmente está-se a referir a esses 2. Esses são os 2 que fugiram. No que diz respeito à minha intervenção, posso lhe dizer que, mais uma vez, eu só lamento é que o Sr. Deputado, mas enfim, isso compete ao Sr. Presidente da Assembleia, mais uma vez digo, vamos embora e o Sr. Deputado e o Sr. Presidente não tenha permitido que isso aconteça. Mas como foi a 2ª vez que disse vamos embora, a 3ª pode ser que vão mesmo e a Assembleia termine mais rápido. Eu só quero dizer isso. Antes disse isso, quando eu estava a falar na sua bancada. O senhor e o seu Sobreira. O senhor e o seu Sobreira. Não diga que não disse. Disse o senhor e o seu deputado. Não entendi. Disseram os 2 que iam abandonar e agora disse só o seu deputado. Vamos passar à política local. Respeitar as pessoas. Vamos passar à política local. Câmara Municipal, no Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, meus senhores de comunicação social. Eu vou assumir a qualidade de deputado, não fazendo parte da coligação, mas vou assumir um risco meu. Aquilo que eu assisti, já não é a primeira vez nesta Assembleia, o Sr. Presidente não reage minimamente àquilo que aqui se passa. Nós podemos todos discordar com políticas, com atitudes, com faltas de comportamento, agora não podemos de maneira nenhuma sistematicamente utilizar linguagem como esta que é utilizada, pelo menos a 2ª vez pelo Sr. Deputado líder da bancada do PS. E a resposta que o Sr. líder da bancada do PS dá a esta Assembleia é que está a ser muito brando em relação à Câmara Municipal. Ora, se passa ou não passa na Câmara Municipal é um problema da orientação da Câmara Municipal. Se é verdade ou se não é verdade, tem que ser gerido na Câmara Municipal. Eu, na qualidade de deputado municipal, se não existir uma retratação pública, abandonarei, eu, na qualidade de deputado municipal, imediatamente a sala. Muito obrigado. Essa retratação pública refere-se a quem especificamente? Ao deputado João Paulo. Representam a bancada do PS. Exatamente. Só um minuto,
Antes de tomarmos decisões aqui, Senhoras deputadas, senhores deputados, como vos tem passado aqui nesta Assembleia, essencialmente hoje, eu fazia um pedido ao Presidente da Assembleia se fazíamos um intervalo para refletir gravemente sobre este assunto. É muito grave para... Hoje, como a ata não foi aceita alterações, porque não tem que ser tudo retratado. Sr. Presidente, portanto, é um pedido que faço à mesa. Um intervalo de 10 minutos, o regulamento dá-nos essa oportunidade. Portanto, para que os líderes se possam reunir e retratar-se. Muito obrigado. É concedido um intervalo de 10 minutos em pedido deputado. Qualquer deputado pode pedir a discussão e é pedido 10 minutos. Portanto, voltaremos a reunir dentro de 10 minutos, às 10 horas e 20 minutos. Após este período de pedido de interrupção dos trabalhos pela coligação de Vizela, pelo deputado José Abreu, que pede explicitamente um pedido de retratação ao deputado João Paulério. Nesse sentido, dou a palavra a João Paulério, no sentido de fazer a retratação que entendeu. Sr. Presidente, Srs. Secretários, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Senhoras e Senhores Deputados, dirijo-me aqui, por pedido do Sr. Presidente, para dizer apenas e só o seguinte. No contexto da minha intervenção, reitero tudo quanto disse do primeiro ao último segundo. Aproveito para acrescentar só o seguinte. Lamento profundamente que a bancada da coligação por Vizela não tenha mostrado igual indignação quando neste mesmo local, mas porque a mim se dirigiam, por termos muito mais gravosos e muito mais ofensivos, se tenha mantido impávida e serena, sem qualquer tipo de manifestação. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Fica registrado em ata. Quer falar por vez? Não. O Sr. Deputado trata-se daquilo que entendeu que devia tratar. Mas eu posso falar sobre isso. Sobre a tratação dele? Não, sobre a minha posição, depois tomamos uma posição. Nós tomamos uma posição. Eu gostaria de falar... Nós quem? Ou de esquerda. Ou de esquerda. Nós. Sobre esta situação da retratação, também se quer... Após os 10 minutos de intervalo, foi feita... Vai estar a tratar em relação e durante este período de 10 minutos que tivemos de intervalo, e em relação a este ponto e aquilo que foi dito pelo Sr. Deputado João Paulério, líder da bancada do PS, e uma vez que continua e veio aqui antes de mim afirmar a mesma coisa e achando nós a gravidade destas declarações e a falta de educação que teve com os órgãos de Estado, nós iremos retirar-nos desta reunião. Muito obrigado. Vamos dar continuidade aos trabalhos. Sim. Sr. Presidente, na condição de líder da bancada municipal da coligação por Vizela, solicito à mesa, sob a forma de requerimento, que seja extraída a certidão e enviada às entidades competentes para apuramento de responsabilidades o decorrer trabalho de acabamento. Obrigado. Também vamos ao sentar. Como sabem, havendo quórum, a sessão tem que continuar. E vai continuar. Sr. Presidente, Srs. Secretários, Srs. Deputados, eu só queria aqui, não vou falar aquilo que queria, porque queria responder aos Srs. Deputados, não estão cá presentes, mas queria dizer, Sr. Presidente, que em nome da Câmara Municipal, um obviamente protesto por este ato, porque efetivamente quem não quer falar de obras de Vizela e quem tem de facto nas reuniões de Câmara, embora tenha poder de encaixe para isto, e quem tenha tido atitudes muitíssimo graves
nomeadamente relativamente, por acaso, ao Sr. Deputado João Coelho. É lamentável este show-offs que se quer fazer em Vizela, quando não se tem argumentos. Não tem argumentos nenhums. Eu pensei que eles vinham nos dar parabéns da Zona Ribeirinha, daquilo que vamos fazendo com estas dificuldades, mas afinal não vieram. E eu tenho de responder ao Sr. Presidente, a ficar em ata, algumas perguntas que aqui foram feitas, embora as pessoas não estejam cá, lamento, mas tenho de responder. Primeiro ao Sr. Deputado, e quero que fique em ata, Deus me livre, Francisco Louçã, ver esta intervenção do Bloco de Esquerda. Ficava espantado. Segundo, o Sr. Deputado disse cá que não sabe as deliberações da Câmara. Está nos sites da Câmara e está nos editados. Outra banalidade. Aquilo que, infelizmente, a oposição discute banalidades. Por outro lado, o comportamento, já disse, na reunião de Câmara, eu tenho poder de encaixe para estas coisas. Se fosse comparável esta Assembleia com aquilo que se diz na Câmara, era por isso que isto era um pedir para o qual, não era nada. Mas eu na Câmara tenho poder de encaixe, porque quem comanda sou eu e tenho poder de encaixe. Também relativamente ao saneamento financeiro, tenho de dizer o seguinte: eu fiz uma carta, enviei uma carta ao Sr. Ministro das Finanças a pedir um reequilíbrio financeiro. Quanto ao memorando, não estou para já, até porque vai haver uma Assembleia Nacional, uma Assembleia Extraordinária da Associação Nacional de Municípios e só depois a Câmara Municipal é que toma uma posição. Mas queria aqui dizer que um autarca do Porto, o Rio, há dias dizia que não devia haver eleições nas câmaras individuais, mas queria aqui esclarecer, é que ele esquece de olhar para o espelho. Primeiro porque todas as câmaras, no seu conjunto, 308 deve 7,8 mil milhões. E a Metro do Porto, sozinha, deve 5,8 mil milhões. Só a Metro do Porto, dirigida por ele. Só dirigida por ele, só a Metro do Porto deve 5,8 mil milhões. A Lisboa deve 6,7 mil milhões. Isto faz 12.500 mil milhões. Vem para aqui com a moralidade de que agora as câmaras no indivíduo vai embora, que apenas no Porto apoiou, como toda a gente, não fez nada, a não ser umas missasitas, a não ser isso, apenas apoiou o social, que não fez nada naquela cidade, manda uns recados para o Menezes e pensa que isto que vai passar. Aqui os nossos colegas é igual, como querem um show-off na imprensa, porque na imprensa às vezes vem, é muito mais importante. Eu ouvi e fiquei espantado, como foi muito mais importante. Eu pensei que as Termas de Vizela fosse um projeto amplo para Vizela, mas não, num dos jornais o que é que eu ouvi? O treinador do Vizela, o irmão do não sei o quê. Era o título, era a caixa em alta, era o treinador do Vizela. As Termas não puseram na necrologia porque não calhou. Não calhou. Mas temos estas coisas, o que eu lamento fundamentalmente. Mas falando do saneamento financeiro, eu quero que fique em ata o seguinte: é que nós fazemos saneamento financeiro como o governo pagar as dívidas. É que de 2011, do ano letivo de 2011, deve 94.878,24. Do ano letivo 2011-2012, que era até abril, deve 201.391. Do enriquecimento curricular, isto tudo pago pela Câmara, está tudo pago pela Câmara, deve 89.425 euros. Da refeição escolar deve mais 10 mil euros, cerca de 9.093,75 euros. O que isto faz? 470 mil euros. E depois vem para aqui com a moralidade. E até bem dizer que nós vamos aplicar taxas altíssimas aos municípios. Os municípios já estão sobrecarregados de taxas. Se tivermos de recorrer ao memorando, vamos claro recorrer em última instância. Em última instância. Temos várias alternativas, como saneamento financeiro ou equilíbrio financeiro, que pedimos ao Sr. Ministro das Finanças e quer que se assuma, com a retirada, vamos ser claros, a retirada da habitação social, mais uma vez nos retiraram mais 2,5 milhões, retiraram, para não dizer roubar, não tenho problema nenhum de pôr em ata, roubar, mais 2,5 milhões que foram para o teto, 12,5 milhões numa escola, não sei se a outra vai, há para lá uma guerra de taxas entre os professores, depois mete os pais, aquilo é guerra de taxas entre os professores, quem é que vai liderar, porque digamos, os agrupamentos estão muito preocupados quem lidera, e depois metem os pais ao barulho contra a Câmara. Quero-nos aqui dizer que com os agrupamentos era para ser só um agrupamento. Isso é que era um mega agrupamento. Mas se fosse o agrupamento que existe na escola preparatória, o agrupamento, penso que é a CEL, que chama, como é que chama?
Escolas de Vizela, se fosse o agrupamento junto com o DIFIA, estava muito bem. Como juntou a escola secundária, já está mal. Aquilo é uma guerra de quem comanda, mas é problema deles. E meter os pais um bocadinho ao barulho, vai seria aqui problemas. A gente sabe qual é o filho. Nós queremos aqui esclarecer que a Câmara entende que os dois agrupamentos que irão ser criados, que estão muito bem, em vez de um mega agrupamento, eles criam um, ficaram dois. Segundo, está em ata, está escrito em ata, e que fique claro de que nós só pretendemos esses dois agrupamentos quando a escola que está no Ucrânia, que seja e que de facto nos dê de facto os 6,8 milhões que estamos à espera ainda e que está a escola entregue há um ano, como estavam as habitações sociais, estivemos à espera há um ano para este governo nos anular tudo, mas sabemos que a estratégia é anular tudo a Vizela. Mas os vizelenses vão saber que o Centro de Saúde fechou ao fim de semana. Quem é que fechou? Foi este governo, coligação PSD-CDS. Vão saber que os 12 milhões e meio foi este governo, a coligação PSD-CDS que fechou. Vão saber que nos retirou 12 milhões e meio. Vão saber que as habitações sociais, mais uma vez, estou à espera do senhor secretário de Estado que se pronuncie sobre aquilo que o presidente do IRU, depois de assinar, depois de homologado pelo secretário ou pelo ministro do Ambiente do governo PS, depois de homologado com um documento escrito e assinado, nos retirou, e portanto não é o momento certo para dizer isso. Mas quero dizer que me entristece muito este tipo de show-offs para quem não tem argumentos para discutir as obras de Vizela. E não tem argumentos e tentam arranjar aqui um argumento falacioso, um argumento duvidoso, porque já vi os deputados vão colar, e eu, desculpe, eu não tenho a ver com a Assembleia Municipal, quem dirige a Vossa Excelência, mas já vi chamar filho da aqui, no aplico do termo, já ouvi, não se manifestaram. E, portanto, isto é profundamente lamentável. Nas reuniões de Câmara, podemos chamar, nas reuniões de Câmara, chama-se Zezinho Junqueiro, chama-se ladrão a José Sócrates, chama-se tudo o que vem à cabeça de membros da coligação. Mário Soares, caquético, e tudo o que vem à cabeça da altura. Felizmente, eu conheço as pessoas e tenho poder de encaixe para estas coisas. E deixo rolar. Não estou à espera que escrevam atas para me queixar, digamos, ao Ministério Público. Eu lamento profundamente de quem não tem argumentos, em espécie nenhuma, porque não passam de meras acusações. Tive pena de um Presidente de Junta que custou sair, porque, claro, ia aprovar aqui com certeza obras para a sua Junta de Freguesia, tive pena, mas por solidariedade, eu entendo por solidariedade, mas lamento profundamente este tipo de atuação, Sr. Presidente, que Vossa Excelência não merece, que esta Assembleia não merece, e essencialmente o povo de Vizela não merece este tipo de comportamento. Já o fizeram uma vez na reunião de Câmara, levantou-se um, os outros dois não sabiam o que é que haviam de fazer, depois levantaram-se também, não sabem porquê, depois levantou-se outra vez um e os dois ficaram sentados. Quer dizer, este tipo de comportamento só se vê um descontrole total de quem não tem e não utiliza a democracia e quem não sabe respeitar a maioria. Isto, eu tinha de fazer esta intervenção, lamento os seus deputados não estarem cá para ouvirem o que eu vou tinha a dizer, e lamento este tipo de situações, porque já sei nós já apanhámos quais vão ser as primeiras páginas, porque já estamos habituados a isto, quando uma primeira página é o treinador do Vizela, e aquilo que é um projeto amplo para Vizela ficou bem na anacrologia, nós já vamos saber que abandonaram porque o seu deputado disse aquilo que entendia e disse, do meu ponto de vista, aquilo que o povo diz na rua. É isso que ele disse ali, é o que o povo diz na rua. É aquilo que o povo diz na rua. É, os pobres passaram a miseráveis, a classe média passa a pobre e os ricos mais ricos. Este governo é um governo de ricos, trabalha para os ricos, é um governo comandado, ainda agora vemos a Espanha, que fez o que quis e lhe apeteceu, e toda a gente, na primeira hora, lá esteve. Portugal este governo continua a ser subserviente, continua a fazer política de terra queimada, que é um governo salazarista. Eu não tenho problema nenhum que ponha na água. É um governo salazarento. Toma decisões, roubou. Vinha agora dar às câmaras 1.000 milhões de euros.
vem dar aquilo que em 3 anos roubou, aquilo que meia dúzia de meses nos tirou. Foi aquilo que tirou 1.000 milhões de euros às câmaras. E agora comemorando, quer dizer, onde serviu a clientela, onde esteve a servir a clientela, enquanto serviu e tesouro. E depois vem com, quer dizer, quem assina um memorando e é um moralista que anda aí no X, a fazer o que quis, a tirar informações de tudo e de todos, deve olhar para as empresas que tem e deve ter cuidado com as empresas que andam nos seus negócios. Falou-se aqui muitas vezes nos ajustes diretos, só em ajustes diretos foi 1.061 mil milhões de euros deste governo, já desta coligação, 1.061 mil milhões de ajustes diretos, enquanto a Câmara Municipal consulta no mínimo 3, não consultaram ninguém, um só, 1.061 mil milhões de euros de ajustes diretos. Então, venho para aqui com a filosofia dos ajustes diretos. O Paulo Vizela sabe o que quer, do meu ponto de vista, sabe quem tem, sabe ver que a zona ribeirinha, embora às vezes falta lá um paralelo, ou seja o que for, porque o que é negativo é o que vê, um cubo Z, mas ele sabe muito bem aquilo que se está a fazer, quais são as orientações. Todos passámos lá, e ele veio para aqui, sempre que a velha história do saneamento financeiro, quando veio olhar para o autarca modelo deles, que é do Porto, vinha agora com a moralidade, onde os autarcas do próprio partido o convênio, vinha agora com a moralidade, quer dizer, andou a gerir o método do Porto, e deve tanto ao método do Porto, mais 318 câmaras, mas o endividamento que encontrou quando ganhou as eleições é muito maior que quando lá estava, antes de lá estar. E portanto vem ele com a moralidade, vai embora, quis fazer guerra ao Menezes, se vai candidatar ao Porto, que em meia dúzia de meses, ou meia dúzia de anos, ou em 8 anos, fez mais que ele em 12 ou em 12 anos, tem marinas, tem tudo, o lado contrário, toda a gente do Porto sabe isto, e portanto vem um moralista daqueles que no governo não passa, sempre foi um Madricas, eu já fui a reuniões, quando o Menezes dá um grito, ele vem, dá 2 passos logo atrás, um Madricas daqueles, que é um Madricas. O Madricas vinha agora de moralizar, parece a nossa oposição. Gosta de moralizar quando não tem obra, nenhum deles tem obra, só tem treta, é saneamento, é a Câmara deve, mas Portugal deve e compra-se os tais submarinos. O resto é treta. E o que eu queria dizer para o Sr. Presidente, não se pode, é inconcebível este tipo de atitudes. E é o resto do Executivo Camarário se sente ofendido porque, de facto, os vizelenses não mereciam este tipo de oposição. Mereciam uma oposição séria, digna, que tenha poder de encaixe, que saiba, de facto, aquilo que está a fazer e que realmente não dê valor àquilo que entende ser o acessório. Porque eu também na Câmara, aquilo que é acessório, aquilo que é dito para o ar, eu conheço as pessoas e não é por aí que agora, por um termo mais ou menos, que se possa dizer que se pode agora pegar na ata e escreva lá. Era o que faltava. Todos nos conhecemos, os vizelenses conhecem-nos e não é por aqui, caros colegas, não é por aqui que, de facto, se vai a lado nenhum. Eu gostava que aqui, isto é a forma, Presidente, e é para acabar, peço desculpa, este tipo de atitudes são atitudes de quem, de facto, não quer reconhecer a obra feita. Quem de facto dizia as termas que se abrem, no entanto, quando foi para votar na última votação de apenas um documento de calção, votaram contra. Votaram contra. Também quero ver alguns opinion makers do jornal que diziam o Edil enganou-se e prometeu, e fartou-se prometer, quero os ver no dia 30, na festa. Eu ver se o Edil prometeu e cumpriu. Vamos ver, no dia 30 a gente... Mas de facto, o que eu queria aqui salientar é que este Executivo, e penso, e posso falar pela nossa bancada, e permitam-me falar pela bancada que muito estimo, que é de bom partido, e que é correta, nós queremos obras para Vizela. Mas estamos em democracia, não queremos, como dizia Manela Ferreira Leite, vamos propor, aliás, na altura, a Manela Ferreira Leite propôs 6 meses sem democracia. Era o que faltava. Quando vejo um deputado dizer ao Sr. Presidente que lamento, ou o senhor me deixa falar, eu vou embora, mal de Vizela se conhece a gente à nossa frente. Desculpe, Sr. Presidente, mas tinha que fazer esta intervenção. Vamos passar à frente. Existem. Não, antes ainda de ordem do dia, antes de passar ao ordem do dia.
Tinha aqui várias propostas do Bloco de Esquerda, que uma delas propunha que fosse feita no final desta Assembleia uma votação, várias a propósito do ajustamento das taxas de publicidade, aprovar uma redução de 40%, do licenciamento das esquadradas, uma redução de 50%, sobre solicitar à Câmara para que cumpra a lei depósito do direito à oposição. Pronto, são 4 propostas que não estão agendadas e não fazem sentido agendar nesta reunião, sem o direito de oposição. Acho que não faz sentido agendar ou pedir o agendamento destas mesmas votações, sabendo nós não conseguir o resultado. Depois, existem. Podem depois protestar à Assembleia. Pede a consideração desta Assembleia que propõe que seja votado no fim da mesma. Não há direito à oposição, entendeu? Quer dizer, não há. Quem iria apresentar não está cá, não sei se faz sentido, por exemplo. E não fazendo sentido. Não, mas eu posso dizer isto porque não estando cá ninguém, eu acho que estamos a propor isto. Isso é isto da agenda. Tem de discutir. O agendamento ou não agendamento. Exatamente, portanto, primeiro é o agendamento. E não estando cá ninguém para fazer o contraditório, não seria justo, porque sabendo nós o resultado da votação, o agendamento desta Assembleia. Estamos a falar nesse sentido, estamos a falar de tomar deliberações na ausência, estamos a falar no agendamento para esta Assembleia. Não sei se eu fiz compreender. Para mim. Sim, teria que se propor o agendamento. Mas neste caso, eu já sei qual é a votação do agendamento. Não está cá quem propõe. Mas acho que devia ser colocado a votação do agendamento. Sim, é pedido que é a constituição desta Assembleia Municipal que propomos que seja votada o fim da mesma. No fim da Assembleia Municipal. Mas podemos pôr já agora, a ordem do dia. São 3 propostas e um requerimento à Câmara para cumprir a lei. Este requerimento à Câmara vai fazer chegar por comunicação interna para que cumpra a lei do direito de oposição. As outras 3 propostas, uma delas é em relação após o ato de consignação da Câmara Municipal de Vizela de lei privado do direito de exploração das terras de Vizela do Hotel Sul-Americano, achamos estranho que se continue a manter uma empresa nunca reconhecida à Pascal e das entidades. Não é necessário manter em aberto uma empresa de capital maioritariamente municipal em funcionamento, uma vez que o município de Vizela já delegou essas funções na privada. Neste sentido, achamos estranho que a empresa Artes Cálidas, que só recebia verbas de receita e funcionamento das piscinas, não emitia qualquer certificação aos utentes da mesma e, mais grave, pagava os salários dos trabalhadores termas de Vizela, que não reconheciam os mesmos como funcionários seus que se mantém a atividade. Assim, o Bloco de Esquerda de Vizela pede o fim da mesma, da referida à Água Cálidas, porque não tem qualquer motivo para a sua existência, muito menos para a manutenção da mesma. Quem concorda com o agendamento desta proposta? Quem vota contra? Sim, mas eu vou ler, porque eu tenho que ficar em ato, uma vez que eu vou ler, tenho que ficar pelo menos gravado, senão não me dizem que votámos em... Colocar à consideração da Assembleia só, já sobre o agendamento ou não, independentemente do conteúdo. Estamos contra o agendamento. Não está cá para fazer a Pronto, E das 3 propostas ainda estamos contra o agendamento, elas não têm que ser votadas. Então vou fazer a proposta da seguinte maneira. Vamos, ok, aceito a sua opinião. Tem 3 requerimentos que pedem-nos. abandonou a sala, decidimos se vamos discuti-las ou não. Está bem. Aceito, em vez de ser 1 a 1, seria 2. Tendo 3 requerimentos, 3 propostas do Bloco de Esquerda para pedido de agendamento nesta Assembleia e atendendo a constar cá o promotor propõe aos presentes a inclusão ou não destes 3 pontos na ordem de trabalhos. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta de agendamento não é aprovada pelos votos do Partido Socialista. O único que está aqui na sala são 16 votos.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Mesa, Sra. Secretária, Sr. Presidente da Câmara, Senhora e Srs. Vereadores, senhores colegas e senhores conselheiros. Sr. Presidente, é só para registrar que o Grupo Municipal do Partido Comunista opôs-se ao fundamento destas 6 propostas apresentadas pelo Bloco de Esquerda, não pelo mérito, pela falta do conteúdo das mesmas, que nem sequer chegámos a tomar conhecimento, mas sim apenas por uma questão de ética, uma vez que o subscritor das mesmas abandonou intempestivamente a sala e não está presente, quer para explicar à Assembleia o respectivo conteúdo, quer para a defesa do voto. Muito obrigado. Muito obrigado. A votação de voto irá constar no final da votação. Sr. Presidente da Assembleia, quero apenas referir que não poderia deixar de fazer as minhas intervenções, porque as pessoas que aqui estão presentes não merecem menos respeito do que aquelas que abandonaram. E é só por isso não só por isso, mas também que irei fazer a minha intervenção. Visa a presente proposta a aprovar a minuta de aditamento ao contrato de abertura de crédito em regime de Project Finance, celebrado entre a Vimago e os bancos BPI SA e Caixa Geral de Depósitos SA em 8 de junho de 2009. Por força do referido aditamento, foram introduzidas alterações significativas no contrato de crédito celebrado na data supraludida, sendo de realçar o cancelamento das garantias prestadas pelos acionistas da Vimago, ou seja, pelos municípios de Guimarães e de Vizela, a quando da outorga daquele contrato e que se consubstanciavam no penhor financeiro no que ao município de Vizela diz respeito das ações tituladas por esta autarquia naquela empresa, representativas de 5% do seu capital social e bem assim nos direitos a elas inerentes, isto é, nos créditos dos acionistas. O cancelamento de tais garantias foi proposto pelos municípios acionistas às indicadas instituições bancárias, na sequência de parecer desfavorável do CCDRN, no que tange ao penhor financeiro das alegredas ações, tendo por esse motivo merecido concordância das mesmas, importando, desse modo, a alteração do contrato no sentido de cancelar e averbar tal cancelamento nos títulos das mencionadas ações. Por força do aditamento que ora se propõe a aprovação, e considerando o cancelamento das indicadas garantias, comprometem-se as acionistas da Vimago a não alienar ou não manerar as ações por si detidas no capital social da mencionada empresa. De igual modo, e por forma a prevenir a verificação de qualquer das referidas situações, é ainda proposta a introdução de 2 novas situações de vencimento imediato do contrato de crédito, havendo a redução das atuais participações sociais detidas pelos acionistas sem prévio consentimento das ditas instituições bancárias e a penhora ou apreensão judicial das indicadas ações sociais, desde que não regularizada a situação no prazo de 15 dias úteis após notificação de situação de vencimento. Com o aditamento proposto, pretende-se ainda proceder à alteração da fórmula de cálculo das tarifas. Importa, porém, salientar neste âmbito que estamos apenas a substituir um fator de cálculo cujo índice deixou de ser utilizado pelo INE e, em virtude da evolução de tal índice ter sofrido nos últimos anos grandes flutuações, tantas vezes em contraciclo com os restantes índices de preços. Assim, será substituído o índice dos salários no setor dos serviços na região norte pelo valor dos gastos com o pessoal da Vimago, sendo por isso fortemente expectável que, face à conjuntura atual, aplicação das medidas governamentais de redução de salários, redução de remuneração de trabalhos extraordinários em 50% e redução ou supressão dos subsídios de férias e de Natal, que tal substituição de índices não implique qualquer agravamento das tarifas no futuro próximo. Isto é, a substituição do índice utilizado pelo ora proposto não se traduzirá, pelos motivos indicados, em qualquer agravamento das tarifas para os utentes. Quer porque tais alterações se revelam favoráveis para o município, quer porque não importam quaisquer repercussões para os consumidores finais, nomeadamente para os vizelenses, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista votará favoravelmente a presente proposta. Muito obrigada. Graças à interpretação da Lei de Compromissos, procedeu o setor das obras municipais à listagem das obras plurianuais previstas em PPI, tendo já algumas dos respectivos despachos de autorização de despesa ou deliberações para a abertura dos respectivos procedimentos. O lançamento dos procedimentos será efetuado de acordo com as verbas escritas em PPI. Deste modo,
remete à Câmara Municipal à aprovação desta Assembleia a listagem de obras em anexo para a aprovação e posterior lançamento das mesmas. A submissão da lista de obras plurianuais à deliberação da Assembleia Municipal fica a dever-se ao facto que o artigo 6º da Lei nº 8 de 2012, de 21 de fevereiro, que aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades públicas, estabelecer que a assunção de compromissos plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, está sujeita à autorização prévia da Assembleia Municipal quando envolvam entidades da administração local. Acresce ainda que, tendo em consideração que a maioria das obras constantes da lista de obras plurianuais excedem os limites previstos na autorização genérica constante da proposta agendada no ponto 2.5 da presente ordem de trabalhos, as mesmas não poderiam ser autorizadas com base nesta autorização genérica, pelo que teriam de ser submetidas à autorização específica da Assembleia Municipal. Assim, entendendo o Grupo Municipal do Partido Socialista a necessidade que decorre da lei, aliada ao benefício que tais obras significam para Vizela, votará favoravelmente esta proposta. Muito obrigado. Mas também ao ponto 2.4. Atendendo à conexão de assuntos, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entendeu apresentar uma só intervenção para os pontos da agenda 2.3 e 2.4 desta sessão ordinária. No que respeita ao 2.3, a proposta de modificação aos documentos provisionais para 2012 concretiza-se na primeira revisão ao orçamento das despesas e ao plano plurianual de investimentos através da inscrição de um montante de 318.000 euros na rubrica Instalações Desportivas e Recreativas, respeitando o projeto de ação 2012-20, Intervenções em Recintos Desportivos Municipais, a qual se destina à colocação de relevado sintético no campo municipal de Santa Laura. Com tal medida, o Executivo Municipal vem mais uma vez, como aliás é seu dever, demonstrar a sua aposta, promoção e apoio na prática desportiva, no apoio às associações locais, procurando não só satisfazer as suas necessidades, dada a sagração da equipa de futebol sénior do CCD como campeã da divisão de honra da Associação de Futebol de Braga e a imposição do regulamento de provas de os clubes disporem do campo relevado, natural e sintético, como também potenciar a possibilidade de, através do desporto, se levar mais além o nome do nosso município. Na sequência da inscrição do citado projeto de ação, importa abrir procedimento para contratualização da empreitada a levar a curso. E aqui falamos já do 2.4 da Ordem de Trabalhos. Relativa à abertura de procedimento por ajuste direto para contratualização da empreitada para a referida ordem. Sobre esta matéria, regula o Código dos Contratos Públicos, que no seu artigo 16º prevê os vários tipos de procedimento pré-contratual a que o órgão da Administração Pública pode, enquanto entidade adjudicante, lançar mão para a formação de contratos cujo objeto abrange a prestações que estão ou sejam suscetíveis de estar submetidas à concorrência de mercado. A decisão de escolha do procedimento pré-contratual a adotar deve ser sempre fundamentada por força do clausulado do artigo 38 do mesmo Código, consagrando esta norma legal o princípio da transparência a que está sujeita a entidade adjudicante na celebração de qualquer contrato público. O artigo 23º fala-nos dos casos em que é admissível a escolha do procedimento para a celebração de contratos, independentemente do valor do mesmo, desde que cumpridas as exceções expressamente previstas na lei, consagrando-se neste artigo e nos seguintes a escolha de procedimento, nomeadamente do ajuste direto, em função de critérios materiais. Por sua vez, o artigo 24º estipula que os casos em que é admissível à entidade adjudicante lançar mão do ajuste direto, qualquer que seja o objeto do contrato a celebrar. Por força desta norma, pode a entidade adjudicante lançar mão do ajuste direto quando, na medida do estritamente necessário e por motivos de urgência imperiosa, resultante de acontecimentos imprevisíveis pela entidade adjudicante, não possam ser cumpridos nos prazos inerentes aos demais concursos. Ora, da proposta apresentada pelo Executivo Municipal, não só se julga evidente e fundamentada a decisão de escolha do procedimento a adotar, como, a nosso ver, ponderadas as motivações apresentadas para a premência da realização das obras em causa, é admissível o recurso ao procedimento contratual de ajuste direto, não obstante o valor e o objeto do contrato a celebrar. Acrescenta-se apenas que a contratualização da empreitada intervenção em recintos desportivos municipais, Campo Municipal de Santa Eulália, depende de prévia aprovação deste órgão deliberativo municipal, pelo facto de a mesma implicar pagamentos em diferentes anos económicos, o que obriga
o que obriga à assunção de compromissos plurianuais, ficando, portanto, sujeito ao regime previsto no artigo 6º da Lei 8 de 2012, de 21 de fevereiro, que estabelece que a assunção de compromissos plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, está sujeita à autorização prévia da Assembleia Municipal quando envolve entidades de administração local. Atentos os motivos apresentados pelo Executivo, julgamos serem válidos, pertinentes, fundamentados e legalmente previsíveis e admissíveis, a bancada parlamentar do Partido Socialista votará inequívoca e favoravelmente as propostas sobre que ora se pronuncia. Muito obrigada. Para nós, Partido Socialista Executivo, é uma grande honra e é uma promessa que tínhamos feito, quer é para o Sr. Presidente de Junta, tal como fizemos de Vila. Fizemos a promessa de Vila e São Paulo e Vila. Embora os colegas, na altura, votaram contra. Os lourenços não se esquecem. Fizemos a promessa de que iríamos melhorar as infraestruturas em São Paulo, embora agora é urgente, consideramos urgente, há quem diga que poderia jogar da forma que estava, mas eu entendo que é urgente para o trabalho que o CCD tem feito em prol do desporto e não só, porque serve sempre a comunidade, são precisas infraestruturas, digamos, desportivas para melhorarmos de facto o desporto. Mas queria aqui dizer que, do meu ponto de vista, esta também é uma das razões porque é que eles fugiram. Fugiram porque sabem que, com certeza, não sei se iam votar contra como na Câmara, é preciso que os lourenços saibam, como na Câmara votaram contra, eles têm medo de perder votos, mas as pessoas sabem quem vota a favor, sabem quem trabalha em prol da comunidade e, portanto, estas e outras, mas quero aqui clarificar também no ponto anterior, pelo menos no Sr. Presidente de Junta, com quem tem tido comigo inovação, estima e educação, tal como disse o Sr. Presidente de Junta, enfia, a obra que está aqui não vão fazê-la. O que está em causa é sempre a população de Vizela e as freguesias e, portanto, não poderia deixar aqui de dizer que vai ser uma promessa cumprida. Pensámos em agosto estar, de facto, este sintético aprovado para bem do desporto, para bem dos ololenses e também porque o CCD merece e porque nós, aquilo que prometemos, o Sr. Meirelles, costumamos cumprir. E prometemos duas coisas no nosso manifesto conjunto. Vila, já está, contra factos, não há argumento. E fomos nós que até se deram ao ponto de votarem contra Vila, votarem contra São Paulo da Vila. Por outro lado, Sr. Presidente, quero que fique em ata de que assisti ao último jogo de São Paulo, conjuntamente com o líder do Dr. Miguel Lopes, da coligação, e na altura, para ver o jogo, e penso eu, apenas para ganhar votos, porque até era contar a bancada e foi para a bancada, porque quem é que contava a bancada devia ver do outro lado, não ia para a bancada, para a fotografia, mas foi para a fotografia, no último jogo, apareceu para a fotografia da bancada, esqueceu-se de que a bancada custava 150 mil euros, e ele não era para ir fazer o show, mas foi para a fotografia. Na primeira reunião de Câmara, logo a seguir, disse ao Presidente, vamos pôr o sintético, claro, mas claro, o colega que manda, que é como o Miguel Relas, é o Primeiro-Ministro, o colega disse, se votares a isto eu voto contra. E portanto, a seguir, quando eu pensava que quem me diz na primeira reunião, logo a seguir à subida do CCD, nós vamos fazer o sintético, pensava que estava a favor. Propus, de facto, o sintético do CCD, o qual meus pais votaram contra. Um argumento falacioso, paguem os subsídios. Nós temos pago, e ainda no mês de maio, pagamos cerca de 300 mil euros às coletividades. E vamos pagar a toda a gente. Agora pagamos em função do que podemos e das necessidades do povo. E o CCD merece, os olorenses merecem, e esta, na minha perspectiva, é uma das razões, tal como as obras que estão ali, embora vos diga que aprovámos aqui uma das habitações sociais, como disse o meu colega e muito bem, o Sr. Deputado João Coelho, de que já está adjudicado as habitações sociais, infelizmente não vamos fazer porque o governo não nos deixa, por todos, mas pronto. Mas o sintético irá estar pronto, não só porque o CCD merece, não só porque o CCD subiu, mas para melhorarmos as infraestruturas desportivas no nosso concelho. Eu ouço de vez em quando,
na Rádio Vizela o relato do futebol por aí fora. Estava aqui há uns tempos a ouvir o Jerez com o CCD e dizia muito bem o comentador, o Vicente, se estou a Sr. Vicente. Aqui, nós a jogar com o Jerez, temos um sintético e Vizela não temos nenhum, apenas o futebol por Vizela, tenho que dizer como sabemos. Mais uma vez, quero dizer que já temos um. E trabalhamos para os futuros, para os próximos. Trabalhamos para os próximos. Mas devagar e bem, porque depressa e bem, há pouco. O Sr. Deputado queria dizer isto porque a minha perspectiva e aquilo que eu penso, o que o estava a incomodar era de facto botar aqui as obras que nós acabamos de aprovar e botar este sintético e portanto arranjar um quid pro quo para se ir embora. Eu prometi-me próprio que só faria reuniões de líderes quando fosse estritamente necessário, para acabar com aquilo que na altura eu considerei que fosse um bocado fechado. Aquilo que decidimos em reunião de líderes, depois não se transmitia aqui e, portanto, não valia a pena estamos a perder tempo. Era uma perda de tempo autêntica. Agora vai-se justificar, em julho vai-se justificar uma reunião de líderes para saber quais são as posições, as orientações que os partidos ou coligações vão ter na lei da chamada lei das freguesias. Portanto, nesse aspecto, vou convocar, logo que tenho os dados que solicitei, irei convocar uma reunião de líderes, essa sim importante. Sobre outras, não sei se vão surgir do futuro reuniões que justifiquem um pedido. Agora, fazer por rotina uma reunião de líderes, porque a ordem de trabalhos é proposta pela Câmara e eu aceito, portanto não vejo qual é a função que a reunião de líderes poderá ter. Depois, em relação à rádio, há algumas coisas a dizer, mas não podem ser, algumas não posso dizer, porque seria estar, enfim, a falar de pessoas que não estão aqui presentes, que era o seguinte: não falei com o Sr. Carlos Martins, como tinha dito, peço desculpas à Assembleia, mas foi-me dito, entre aspas, que a rádio, que pode ser transmitida quando quiser. Aliás, os governadores estão aqui, podem transmitir sempre quiser, porque nós apenas temos que autorizar ou não a transmissão em direto. Isto foi aquilo que eu apreendi da opinião dos deputados. Daí que, se nós estamos a ser, neste momento, gravados, e temos amanhã na internet esta sessão gravada, não vejo inconveniente nenhum, gravada ao vivo e a cores, não vejo inconveniente nenhum que possamos ser transmitidos. De qualquer modo, a informação também que alguém da rádio me deu foi que era uma grande amassada, porque certamente ninguém ia ouvir, se teria interesse sim de fazer excertos dessa gravação, como já é possível à rádio fazer, para depois transmitir nos noticiários ou nas notícias seguintes a esta Assembleia. Portanto, ficará sempre, e eu estou disponível para fazer, depois da reunião de líderes, se entendermos que vamos fazer transmissões em direto, e se a rádio está interessada em fazer reuniões em direto pelos preços que nós gostaríamos de pagar, isto é, nada. Depois, antes também de acabar esta Assembleia, quero dizer o seguinte: diz no nosso regimento, no artigo 38, no ponto 2, será considerado faltoso o membro da Assembleia que só compareça passados mais de 30 minutos sobre o início dos trabalhos ou, do mesmo modo, se ausente definitivamente antes do termo da sessão. Portanto, eu vou ser obrigado a marcar falta a todos aqueles que abandonaram a sala muito tempo antes de acabar as sessões. Só para dar esclarecimento e para ficar registado em ato. Agora sim, se não houver mais nada a dizer, do público não há ninguém, irei fazer o encerramento da sessão. De acordo com o disposto número 3 do artigo 92 da Lei 169/99 de 18 de setembro, assim como no regimento desta Assembleia, no seu ponto número 4, do artigo 41, coloco a aprovação desta Assembleia na ata minuta desta sessão, a fim de produzir efeitos imediatos. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Às 23 horas.